pepino, né? Quando ele saiu da roça lá, do meu avô, e com a experiência que ele teve lá, o pessoal pegou ele para trabalhar. Ele fazia parte dos pepinos em conserva. Com esse conhecimento que meu pai tinha, ele teve a possibilidade de ter livros de química. E ele estudou, e ele foi incrementando, foi estudando, foi fazendo. Do pepino em conserva, aí abacaxi em conserva, ervilha, milho em conserva. Aí ele começou a fazer terceirizado para uma empresa. E ali ficou uns 4 anos ali, acho que 4, 5 anos. Também a empresa também deu para trás, não conseguiram tocar. Aí depois a gente pegou e fomos tocar sozinho. Daí essa sociedade que meu pai teve, nessa última empresa que ele saiu, ele teve contato com um químico que sabia fazer a parte dos molhos. Marília não foi uma escolha assim, estratégia, né? Foi um vendedor nosso que trabalhava lá no Paraná, ele era de Marília. Como na época a gente passou por uma dificuldade, né? E a gente acabou que não tinha muita opção, né? De o que fazer, para onde ir e de que maneira, né? E ele, na época, eu lembro que ele chamou, ele falou, seu Zé, eu vou trazer vocês para Marília, eu vou ver com o prefeito. E ele conseguiu, acho que foi 1 ano de aluguel, começar, né, do zero e começar esse trabalho aqui em Marília. E eu lembro o finado Adilson, né, que já é falecido, fez esse esforço e desempenho com a prefeitura, tudo, para trazer a gente para cá. E aí a gente começou aqui devagarinho e a gente trouxe algumas coisas, algumas maquinários, aí viemos sozinho, bem mesmo ali, muita pouca coisa, só com a fé e coragem mesmo. Então, a Lancheiro nasceu na cozinha ali, da empresa mesmo, né, que a gente começou. Aí a hora que nome a gente vai colocar? Pra gente começar a vender. Então, o produto Lancheiro ele foi criado através, estava uma reunião de família, né, fazendo um cachorro quente. Aí estava fazendo o pão, a salsicha, aí estava na chapa, o Isaac na chapa, o seu Zaia e os cunhados, os irmãos, a minha sogra lá, todos fazendo o lanche, né. Aí estava pensando no nome para empresa nova, né, Lancheiro. Aí estava fazendo lanche, por que não Lancheiro, né? Aí foi onde que criou o nome Lancheiro e começou a desenvolver os produtos Lancheiro em Marília, né, lá em Lácio. E aí a gente começou com ketchup, né? Mas a gente não tinha uma fórmula ainda pronta e preparada para o ketchup. Um ketchup já de qualidade, que o pessoal já tinha uma aceitação. A gente tinha umas fórmulas, meu pai tinha lá, tinha que ajustar algumas coisas. O ketchup foi pela necessidade mesmo, porque a gente não tinha condição. Entregando, né, porta em porta, aí foi aumentando os pedidos. O pessoal foi gostando do produto, pedindo cada vez mais, gostando, né? E aí foi crescendo, graças a Deus. Em 2005, mais ou menos, aí chegou uma máquina de sachê, né? Que o meu pai tinha comprado na época do Paraná ainda e eles não tinham entregue. Só que aí eles demoraram mais 4 anos ainda depois para entregar, entendeu? E aí nessa máquina cheia que começou a grande virada, que eu enxerguei, que eu enxergo hoje como uma virada, foi quando a gente iniciou com o ketchup sachê, né? Então é um produto que estava em alta, muitas cidades do país inteiro estavam bloqueando as bisnagas nas mesas, né? Então gerou um certo anseio pelo sachê, né? E era um produto bem mais rentável do que o galão de ketchup que a gente fazia, 3 litros, né? Então o sachê ele começou a ser um produto de alta rentabilidade, né? 2010 para 11 ali, a gente já sentia já que o pessoal pegou gosto e não tinha como botar para trás, não tinha. Então, mas através dessa união a gente conseguiu sair desse estado assim de restrição, né, financeira, e aí, com 2 anos a gente já conseguiu já. Então aí dali em diante a gente começou a investir somente na empresa. Então a gente não tinha retirada participação de lucro, a gente não tirava nada, então só tirava o nosso salário. Então quem trabalhava recebia. No início ninguém recebia, só recebia para comer.
Então a gente dividia mais ou menos pelo tamanho da família, né? Que o Marcos tinha criança pequena, eu já não tinha, então eles davam um pouquinho mais para eles poderem se alimentar. E eu já pagava só o aluguel e a comida básica. Mas aí depois de um certo tempo a gente começou a crescer no sentido de ter essa liberdade. Na verdade, o sonho no coração do meu sogro, eu nunca vi morrendo, assim, mesmo diante de tantas dificuldades. O sonho que ele tinha, ele conseguiu passar para os filhos. Hoje eu tenho uma família e eu sei o quanto é difícil fazer os filhos da gente viver também os nossos sonhos, né? E isso ele conseguiu fazer com destreza. Ele conseguiu fazer os filhos dele lutar a guerra que era dele também, né? E hoje a vitória todo mundo compartilha dela. Para contar um pouco da história do meu pai e da minha mãe, né? Como eles começaram esse sonho, né? Isso é um sonho desde jovem, né? Meu pai teve um sonho de ser empreendedor, né? Então, ele nunca deixou de sonhar, de querer isso, buscar isso para ele, né? Então, desde cedo, né? Ele começou bem cedo, casou cedo, né? Teve os filhos cedo também. A sua vida foi bem difícil no começo, né? Mas nunca deixou de sonhar. E a confiança em Deus, né? Ele sempre teve essa certeza, né? Que Deus sempre estava com ele, junto, né? E a mãe, junto com ele, começou a trabalhar junto, a sonhar junto, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Numa família hoje em dia. Minha mãe junto com ele, cuidando dos filhos, né? Na casa. Ele gostava muito, ele amava, meu pai amava o que fazia, né? Então, ele sempre amou, desde a história que eu contei de criança. Foi isso. Pessoa que amava e não importa o que seria, ele amava. Desde a sua juventude, né? Como eu falei no começo. Ele sempre amou e ele fez tudo por amor. Não só pensando nele. Ele não pensava nele, ele pensava nos outros, na família. Ele pensava muito nos funcionários. Ele falava assim, os funcionários meus têm que estar bem. Eles têm que também estar bem. Ele sempre falou isso. Não é eu que eu quero. Eu quero que todo mundo ao meu redor esteja bem. Ensinamento deles, né? Ele deixou uma herança muito forte para todos. Primeiramente, sempre Deus, em tudo que for fazer, coloca Deus. Respeitar em primeiro lugar. E o legado deles é um legado muito grande, né? O legado de sempre colocar o próximo na frente. E a empresa, o legado que ele deixou, né? É um legado muito, muito grande. Ele falou assim, eu vou montar essa empresa para, primeiramente, dar emprego, trabalho para os meus familiares e para as pessoas, que eu gosto de ajudar as pessoas. O legado dele é sempre ajudar as pessoas. Como tratar a esposa, os filhos. Ah, pai, não tem o que falar assim. É extraordinário o que ensinou para os familiares, né? Como profissionalmente, espiritualmente em primeiro lugar e familiar. Sobre o legado que meu pai e minha mãe deixou, né, pra gente. Falar separado, que meu pai, ele tem um temperamento e minha mãe tinha outro, né? Que um se complementava, como se diz, né? A tampa da panela, né? Então, um homem de fé, né? Muita fé, que sonhador, né? Sonhava, assim, sempre fora da casinha. Sempre os sonhos deles eram muito além do que a gente pensava, né? Tipo assim, muito longe. Foi, nossa, tá muito longe de a gente alcançar, né? De ser palpável, né? Então, o legado que meu pai deixou, né? De muito correto com as coisas, né? Honestidade e um coração bondoso, né? Um coração de ajudar as pessoas também, pensando no próximo. Sempre tá ajudando as pessoas, né? Que tá ao redor, né? Por mais que às vezes não tinha condição, né? Mas sempre fazia algo para ajudar. Nunca deixou de estar apoiando, ajudando a gente, né? Em tudo que a gente
E a gente ia, eu mesmo ia no colo dele, né? Pai, me dá um colinho. E ia no colo dele. Um abraço, um beijo. Que eu queria que ele estivesse aqui, vendo tudo isso, construir, né? Esse sonho dele, sendo mais um sonho dele realizado, né? Um homem de Deus, um pai excelente, que sempre se dedicou, sempre pensou em trabalho. Era muito amigável com todas as pessoas que vinham conversar com ele, ele ajudava. E para ele nunca tinha tempo ruim, não. Nossa, era uma pessoa muito forte, sim, né? O meu sogro, ele era muito sonhador e cheio de fé, né? E durante muito tempo, não sei se ainda tá, mas tinha um versículo no rótulo da Lancheiro que é: o justo viverá pela fé. E era isso que é isso que fica assim no meu coração quando eu lembro dele, porque ele sempre foi esse homem de fé que dava passos para frente, crendo num futuro melhor, né? Não só para ele, mas para toda a família. Mesmo com tudo que aconteceu com ele, ele sempre estendeu a mão para as pessoas, mesmo essas que prejudicaram ele no passado, né? Ele poderia ter ficado se lamentando pelo que tinha acontecido, mas ele nunca fez isso. Eu nunca vi ele se lamentando, nunca vi ele chorando, rancoroso, com mágoa das pessoas, mas ele sempre olhou para frente e é isso que eu aprendi com ele. Esse é o legado que ele deixou para minha vida, que eu espero também passar para os meus filhos. É assim, não ficar chorando pelo que passou, mas olhar para frente, para o que está por vir, que é sempre o melhor, como ele dizia. Minha mãe deixou um legado de... Sempre foi uma pessoa guerreira, trabalhadora. Não tinha tempo ruim também para nada. Sempre foi para frente, assim, ajudava a pessoa não desanimar. Se está desanimada, ela fala: não, vamos para frente, vamos, não desanima não. Minha mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa e acolhedora. Então minha mãe era sempre uma pessoa quietinha, né, na dela, mas só que o coração dela era gigante. O coração dela transbordava demais. Pessoas da empresa na época que estavam passando dificuldade e situações, né, sentimentos, né, e coisas esperando em Deus, e as pessoas iam nela e conversavam com ela, e ela sempre com aquele coração gigante dela, e ela dava conselho, e dentro da empresa as pessoas amavam ela pelo jeito que ela era e pelo abraço que ela dava, né? Então o abraço dela curou muita gente. Um abraço, pessoal. Apenas um abraço, uma atenção, só isso, atenção, escutar as pessoas e um abraço. As pessoas vieram falar para mim depois, até hoje, assim, de vez em quando, alguns funcionários que trabalham lá falam assim: eu nunca esqueço do abraço da sua mãe. Conheci ele com 18, com 21 a gente casou, com 24 eu vim embora para cá, né, para Marília, com ele e com as crianças. Então eu passava a maioria da minha parte e da minha vida só em contato com eles. Tanto é que tinha vezes que eu ficava estressada, falava: amor, a gente não vai lá pra minha mãe no Paraná? Não, filha, não tem como pagar passagem de ônibus, muito menos de carro, porque a gente não tinha carro, né? Aqui em Marília. Aí eu já ficava estressada, que eu queria ir pra lá ver minha mãe, minha família, e não tinha como, né? Aí a Dona Leonide sempre com aquele jeito dela, que nem o Matheus falou, aquele abraço dela que eu não esqueço. Acho que ninguém que conheceu ela assim esquece do abraço, né? Aquele afeto que ela tinha, assim, ela chegava na gente, abraçava, né? Então eu tinha ela como minha mãe. Minha mãe, a presença dela, o ensinamento dela, a sabedoria dela, né? Era muito presente, né? Nas nossas vidas. Quando nós viemos pra cá, ela fazia pão pra gente 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, chegava a fazer pão, porque não tinha o que comer.
E ela fazia pão para sustentar nossos filhos, nós, os netos, né? Ela, nossa, se desdobrava e fazia pão para a gente matar a nossa fome. Eu lembro que ela se dedicava para dar o que comer para a gente, né? Eu lembro disso muito e é muito bonito da parte dela. E o foco dela era o quê? Era a família unida, né? Ela queria sempre fazer a família estar unida, né? Porque hoje a gente tenta fazer a família ficar unida por ela, né? Porque era o sonho dela, era isso. Então, todo final de semana ela inventava as coisas na chácara, fazia aquele monte de comida. Ela unia a família, né? E isso era uma coisa muito gostosa pra gente, né? Então, ela que dava educação, assim, dentro de casa, que fazia a gente se posicionar, né? Fazia a gente ser correto, cobrava. Ela era muito rígida com a gente, então ela não deixava a gente muito solto, não. Então ela ficava mais presente também, porque ela cuidava de nós quando era pequena. E com isso a educação foi muito da minha mãe, né? Então ela calada, quietinha, mas sempre muito assertiva no que falava, né? Quando ela falava alguma coisa não tinha como correr, porque a verdade estava ali, né? Ela sempre baseou na Bíblia, sempre falava as coisas corretas, então, e esse legado é para a vida toda, né? Que a gente leva tá dentro do coração, dentro do nosso sangue, né? Da nossa mente, tá gravado isso nas nossas memórias. E aí, por que vim em Valadares? Aí tem a pergunta, né? Por que decidiu escolher a cidade de Valadares? E aí a gente também caiu na mesma questão de quando foi para Marília. A gente veio através de um vendedor, né, que mora até hoje, que é o Alone, mora aqui em Ipatinga, né? E a gente veio conhecer a região. Por quê? Porque Belo Horizonte é muito próximo de Marília, então a gente queria uma região que fosse mais perto da Bahia, porque a gente tinha muito cliente na Bahia, que também fazia parte desse grupo daqui, dos 60%. Então a gente veio, eu estava escolhendo uma cidade mais próxima da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E aí a gente veio escolher o vendedor. Não, então o vendedor Alone, ele é o vendedor principal que fica próximo do que a gente quer, né? E dentro de Minas também, Minas Gerais estava tendo um incentivo fiscal. Então a gente veio também procurando incentivo, né, para nos ajudar e desenvolver mais ainda o nosso trabalho. Procuramos, mas aí no último dia que a gente estava indo embora, aí eu perguntei, mas não tem nem outra cidade aqui próximo de Ipatinga, né? Aí o vendedor falou, não, tem em Valadares, mas então vamos lá então. Aí ele trouxe a gente de carro aqui. Aí o primeiro lugar falou, eu quero ir direto pro distrito, não quero nem conhecer a cidade não. Vamos lá para o distrito direto. Aí já entramos direto no distrito aqui. E já de cara entramos, já vi um galpão, aluga-se. E um galpão já do tamanho que a gente estava precisando, 2.000 metros mais ou menos. Eu estava procurando um galpão desse tamanho. E aí a gente encontrou na primeira, assim. Entramos, já encontramos. E aí ficou, né, Valadares como a segunda filial, né, do Grupo Lancheiro. Que aí foi um outro momento nosso da ampliação da empresa, que eu vejo como um grande marco também, né? Porque a gente descentralizou, que antes era tudo centralizado, tudo na matriz, né? Só tinha uma. Aí daí já começou a sentir o sonho de ser realizado aqui em Minas Gerais, né? Aí montou a empresa, começou a produzir e tal. Aí foi produzindo. Aí teve uma oportunidade de, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, de comprar um lote ali no distrito industrial. Aí no começo estava meio inviável, tal, não sei o que. Aí foi insistindo, até conseguiu comprar o lote. Aí quando foi, se eu não me engano, em 2020, aí o Isaac falou, rapaz, eu acho que nós vai
conseguir realizar nosso sonho. Então é um privilégio essa construção, porque foi um sonho dele. Então eu quero desejar isso aí para Deus, né, que nos abençoou e que Deus deu essa força, fé pra gente trabalhar e conquistar, né? Porque nada vem de graça, é tudo com esforço, né? Dedicação de nós todos. É um sonho de 20 e tantos anos, né? Eu acho que é o sonho do meu pai, é o sonho da minha mãe e está se cumprindo hoje, né? É muito gratificante para mim e para nossa família, né? Eu creio para meus irmãos, né? Essa conquista. Eu acho que é um sonho de ter uma empresa, né, própria, né, da Lancheiro. Essa unidade foi feita pensando nos dias atuais, a sustentabilidade. Ela tem energia fotovoltaica, ela tem uma outra energia também para sustentar a parte do escritório, que tem os estabilizadores e baterias, né? Se chegar a faltar a energia, ela vai manter, né? O elevador, né? Por causa dos andares, vai manter os computadores, portões de acesso, câmeras. Então, essa unidade está pensando totalmente na sustentabilidade. A questão ambiental também da água, ela vai ser tratada 100% o esgoto, então ela vai devolver a água limpa novamente. E a automação também, a gente está montando as linhas novas, pensando nessa linha de robotização, né, de automação. Para quê? Para trazer mais produtividade, mais facilidade também para o operador, né? Vai existir o operador, não vai tirar a mão de obra, mas vai facilitar essa operação diária e facilitar o dia, lógico, né, do operador, mas visando na qualidade do produto, que sempre é o nosso foco, né? Foco na qualidade, na excelência dos produtos do Grupo Lancheiro. É muito grande, né? Porque ele não tá aqui para ver, mas nossa, ele ia ficar super feliz, né? De estar realmente, nossa, isso aqui é nosso, né? Então eu consegui até aqui, né? Eu tô até vendo ele, né? O sorriso dele, a felicidade dele de ver isso acontecer, né? Eu me casei com 19 anos. Casei com a Leonides Maria Chaves, uma grande esposa que ela também foi a causadora de eu poder, né, realizar esse sonho da Lancheiro, porque ela me ajudou muito nessa batalha. Eu já sei que Deus já me colocou dentro do meu coração um sonho, já desde pequeno, porque aí eu comecei a entender que o sonho não é nosso, o sonho é de Deus. Glória a Deus, aleluia! Deus maravilhoso! Olha aí que coisa mais linda, maravilhosa. Coisa maravilhosa. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de serem cumprida a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder,
não me agradarei dele. Mas, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé.